Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos para essa terceira unidade de gestão de pessoas. Então, nessa unidade, a gente vai ver um pouquinho sobre o processo de manutenção de pessoas. Vamos ver também alguns aspectos que vai envolver o processo de manutenção de pessoas, algumas peculiaridades, os riscos desse processo que pode ocorrer e também entender os principais objetivos dessa manutenção de pessoas, a importância como um todo para as indústrias, para a comercialização em si, como ela influencia, né? E definir alguns conceitos, potencialidades que ela nos propõe e as potencialidades para elaborar e aplicar esse modelo. Nessa unidade, nós vamos ter 5 tópicos. No tópico 1, a gente vai estudar a cultura e o desenvolvimento organizacional. Já no tópico 2, a educação continuada. Tópico 3, avaliação do desempenho e suas premissas. No tópico 4, método e modelos de avaliação de desempenho. E finalizando com o tópico 5, que é o sistema de benefícios. Então vamos lá, vou diminuir minha tela, como sempre, para a gente poder fazer aqui nossa interação com o slide. Então aqui nesse slide, como a gente viu, a unidade 3, gestão de pessoas, iniciando. Tópico 1, cultura e desenvolvimento organizacional. Então aqui dentro desse tópico 1, a gente vai ver a cultura e desenvolvimento organizacional. Vamos entender um pouquinho sobre a cultura organizacional, que é um tema entre o pessoal da psicologia do trabalho, os acadêmicos, a academia em si, as imprensas. Então todo mundo está de olho recorrente a esse assunto, porque ele traz questões ligadas à cultura nacional, empresarial, sobre o que é o impacto sobre essas performances das empresas, os papéis dos fundadores, vamos dizer assim, dos seus líderes, e o desempenho e as dúvidas sobre o que é essa tal cultura organizacional. Então aqui a gente vai tentar desvendá-la um pouquinho melhor, e apesar de alguns estudiosos, principalmente de comportamento humano, entende que o quê? Que a cultura organizacional pode melhorar a nossa capacidade de entender e explicar e prever os comportamentos das pessoas no mundo corporativo, no mundo do trabalho. Então, dentro dessa definição, a gente tem a definição em si, que na literatura ela tem muitos autores que falam a respeito, pesquisadores, que diz que a cultura organizacional é um modelo que um determinado grupo inventou, vamos dizer assim, descobriu ou desenvolveu um tipo de aprendizado para lidar com esses problemas que acontecem externamente ou internamente dentro das instituições, e funciona bem o suficiente para ser validado como a maneira certa de perceber ou pensar ou sentir em relação aos problemas. Como eu falei, cada empresa tem sua própria vida, sua própria realidade, suas regras, suas formas de se comunicar ou de comunicação e de tratamento, de comunicação. Qualquer pessoa que já trabalhou em outras empresas, acredito que tenha percebido isso, essa diferença de se adaptar às novas regras da nova realidade. Por quê? Porque os aspectos cultural de cada empresa, ela costuma ser diferente. Então, cada empresa tem a sua vida própria, como eu comentei com vocês inicialmente lá. Então, geralmente a cultura organizacional ela contém 3 níveis, tem as suas artificialidades observáveis. Então, traduzindo, é a disposição física de vestimenta, de maneira em que as pessoas se tratam, se comunicam, o clima do lugar, né, se é agradável ou se não é. Não estou falando esteticamente simplesmente, mas como um todo, o registro dos produtos da empresa, como que elas são catalogados, como são estruturados, entre outras que a gente vai ver. E também, é claro, a gente não pode esquecer de questionários, de avaliação. Aí você consegue ver quais são os valores tanto da empresa, para você conseguir seguir, e também do funcionário. Então, na entrevista, o entrevistado, geralmente, ele deve responder livremente, né? Se sentir mais à vontade, com o intuito de quê? De entender como essa pessoa se sente e como ela pensa perante a vida, o mundo, as suas metas, o que ela tem de realizações ou de objetivo,
E assim também a gente tem que falar um pouco ou direcionar sobre as concepções básicas através de observações, de visualizações mais intensas, como indignação, né? O que revolta essa pessoa, o que ela não concorda, de envolvimento mesmo. Então, esses processos mentais, sentimentos, vamos dizer assim, comportamento, muitas vezes se manifesta de forma inconsciente. Você vai deixando a pessoa mais à vontade e ela vai trocando uma ideia e falando as revoltas ou as principais discordâncias que ele tem relativo a determinado assunto ou determinada ação dentro da empresa que ele já trabalhou, que ele não se sentiu à vontade, pediu talvez para sair ou foi demitido por tal motivo, por não concordar. Nossas pesquisas, elas mostram a essência da cultura organizacional, como a inovação, onde os funcionários são estimulados a serem inovadores, porque através dessa inovação, desse conhecimento, dessa atualização, que eles vão injetar o seu conhecimento dentro da empresa. A inovação, que tem a atenção nos detalhes, é a orientação para obter os resultados, que esteja ao alcance das pessoas, não seja uma coisa impossível, para que a equipe consiga alcançar. Então, com atividades desse trabalho organizadas em termos de equipe, muito bem estruturado, temos também a estabilidade que você vai ofertar, vai enfatizar para o crescimento desse funcionário. Acredito, com certeza, é um grande motivador para que ele consiga manter o seu crescimento. Então, falando sobre isso, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos da cultura da organização, ou da cultura organizacional, como preferir, o que vai nos permitir visualizar e identificar diversos elementos dentro da própria cultura da empresa, como valores que a gente já tinha mencionado, que analisa o que? O que é importante para atingir o sucesso. O exemplo que a gente pode dar é a importância do consumidor. Tem padrões de desempenho, a qualidade e a inovação. E levar em conta o que o consumidor está querendo dentro desse segmento, o que ele está procurando no mercado. Crenças e pressupostos, que são o quê? Geralmente utilizados para expressar, para você realmente falar o que pensa e conhecer melhor o mercado. Uma visão do mundo. E tem os ritos também, os rituais, as cerimônias, atividades planejadas para tornar a cultura da organização mais visível ao mercado. Temos também histórias e os mitos, o que o pessoal fala da empresa ou da organização, que às vezes não é verdade. Então, informações sobre os mitos da organização sem sustentação nos fatos. Pessoas falarem algo, por exemplo, que não ficou satisfeita com uma compra, de vez de falar bem da empresa ou não falar nada, inventa um monte de coisa. E os tabus, que é a proibição, não é permitido dentro da empresa. Vamos dar um exemplo, o namoro entre os funcionários. Tem algumas empresas que não concordam muito com essa ideia e acaba atrapalhando, a não se for setores bem distintos um do outro. Heróis, por exemplo, que também temos considerado dentro da empresa, que o exemplo força do Harry Ford, do Henrique Ford, vamos dizer assim, do Bill Gates, que são essas pessoas que a gente tem como os nossos heróis, pessoas que a gente tem vontade de seguir. Também temos as normas das empresas, que tem que ser muito bem observada, que aí vai ter um contexto sobre quais são as regras, componentes esperados por um determinado grupo, para que ele alcance ou que ele reaja daquela forma, daquela maneira. Processo de comunicação, claro, redes de relacionamento ou redes de relações, cultura, símbolos, exemplos, pode dar o que representa o logotipo da empresa, as marcas comerciais, por exemplo, automóvel de luxo, mobília de um escritório, tudo isso pode trazer os símbolos que a empresa quer passar, tudo que é considerado uma espécie de status. Por exemplo, a gente vê quem está com o computador da Apple já está dizendo que tem um certo status. Quem usa uma camisa da Hugo Boss, Lacoste, Tommy e vários outros já se refere a um certo status que tem. A gente vai seguindo e acrescentando as funções da cultura organizacional para a gente poder entender isso mais a fundo um pouquinho. Então, falando nessas funções culturais, temos vários pontos que colaboram com a cultura dentro das empresas, proporciona um senso de identidade de todos os membros da organização, que a gente pode diferenciá-los entre a organização de uma outra.
o comprometimento aos interesses de cada um dentro do seu contexto, da sua área, dentro de todo o planejamento que a empresa tem, também olhando a concorrência sempre, o que a empresa tem que estimula a estabilidade do contexto social das pessoas que fazem parte dessa instituição, algo adequado aos funcionários. Porém, a gente tem que ressaltar também, pode se tornar um certo problema, seja aí cultural, ou se for muito exagerado, coloca para trabalhar na empresa que não aceitam muçulmano, não aceitam negros, não aceitam homossexuais, isso já não cabe mais. Também pode ter barreiras de diversidade, pode acabar dificultando aí a contratação de novos funcionários e que não seja parecido com a maioria das outras pessoas da organização. Então, por isso que a diversidade de pessoas é muito importante dentro da empresa. Ela ajuda a ter uma nova visão de solução de problemas, por exemplo, porque todos nós somos iguais por sermos todos diferentes. Então, essa parte que a gente tem de diversidade é fundamental dentro de uma empresa. Falando em algo relacionadas a essas barreiras, em funções de que? De aquisições, nas vantagens financeiras, relacionada à compatibilidade cultural, de conflito entre outras culturas. Então tudo isso aí vai colaborando e assim a gente vai trazendo um pouquinho também as partes dos nascimentos ou do nascimento da cultura e o papel dos funcionários dentro da instituição, né? Como ele funcionaria como um todo. Então, ele começa quando os costumes ou as tradições de forma de fazer as coisas que dão certo para a empresa e para o funcionário também, onde o sucesso é alcançado pela cultura organizacional como um todo. Funciona como um papel dos representantes, que é fundamental dentro da nossa colocação, porque são eles que têm a visão geral do que a organização deve ou pretende ser dentro de uma visão holística, vamos dizer assim, de quem vê a empresa tanto interna como externamente. Ele que vai ver qual é a visão da empresa dentro desse contexto. Geralmente, a criação de uma cultura, os fundadores têm a ideia de contratar pessoas que pensam e sentem, compartilham dos seus mesmos pensamentos, que agem como um modelo que encoraja os funcionários a se identificar com eles. Isso é comum, bastante, por exemplo, com os valores, convicções, com as premissas que eles acreditam ser importantes para a instituição. Então faz parte dos integrantes da cultura organizacional, que temos aquele mesmo que eu falei, o Bill Gates, né, da Microsoft, o Akio Morita, da Sony, não sei se o nome do cara é esse, mas hoje vai ser, o Antônio Moraes, da Votorantim, tão importante, o Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, são empreendedores de sucesso, tem vários outros que a gente muitas vezes estuda, quando a gente está estudando na faculdade, são mencionados em livros porque são empreendedores de sucesso, com uma visão que realmente funcionou, e a partir dessas técnicas, essas estratégias, eles são colocados para os estudos, para que a gente possa seguir nessa visão desses empreendedores de sucesso. Então, falando nisso, a gente vai falar agora o papel da administração de recursos humanos, a sua importância, o que realmente determina que cada um desses devem fazer. Deixa eu trocar um pouco aqui o de lado, aí fica mais fácil aqui, né? Então, o papel da administração dos recursos humanos, podemos dizer que é o guardião cultural da empresa, que ajuda com as funções estratégicas, implementações das mudanças culturais como um todo, seu funcionamento, como definir os perfis comportamentais com os valores, a orientar o recrutamento e a seleção, como deve ser o desempenho do programa de treinamento e desenvolvimento da organização como um todo, como vai ser a socialização, o sistema de compensação, de status, tudo isso aí vai englobar dentro desse pensamento, dessa estratégia que é responsável pelos recursos humanos. Então, destacar os heróis dentro da empresa, os de comportamento exemplar, ele sempre vai dar um feedback, vai trazer isso para os funcionários que estão dando resultado, os que estão alcançando as metas, e também as margens
as histórias que revigoram os valores, sempre vai trazer algo, vinculação positiva, através da imprensa interna, do pessoal que vai ter um jornal, um folheto dentro da empresa, onde vai ser repartido por todos os funcionários que conheçam os bons resultados, tanto de funcionários, de metas da empresa, da organização, porque isso acaba incentivando os outros colaboradores também. Agora eu vou trazendo a cultura, e é sobre cultura. Existe a cultura de cima para baixo, que é mais conhecida como a cultura dominante, e existe também a subcultura, que pode ser definida por designação de departamento ou de experiências ou algo semelhante entre eles, como valores específicos, um determinado grupo ou uma determinada equipe de compras ou de vendas, de expedição. São vários setores que podem ter um seu destaque. Geralmente as subculturas que têm o poder de influenciar o comportamento dos seus membros, dos seus participantes, de todo o grupo como um todo. E assim a gente vai trazendo a cultura organizacional e a cultura nacional, para que a gente possa entender esse contexto mais a fundo. Então aqui a gente tem que levar em conta a cultura de cada país, o seu comportamento organizacional, que vai ser um pouco diferente, é lógico, de país para país. Como eu falei, cada empresa é única, tem sua vida própria, não é diferente a cultura nacional e as organizações internacionais. Exemplo, como as multinacionais, que buscam selecionar pessoas que se encaixam ou ajustem à cultura que a empresa tem na sua visão. Eles buscam um funcionário mais ou menos com aquela visão de pensamento semelhante, como o nosso estilo gerencial brasileiro mostra a convivência de multiculturas. O mercado brasileiro mostra, misturando o nosso jeitinho brasileiro, mais flexível, mais criativo. Nós brasileiros, então, temos essa vantagem decorrente a trabalhar com essas multinacionais. Nós somos mais adaptáveis. E com isso, claro, não podemos deixar de falar da cultura e a performance. Ele traz o quê? A cultura, geralmente, ele tem impacto positivo na performance de melhor desempenho da organização como um todo, principalmente quando os administradores voltados para o quê? Para o meio ambiente, como cultura e performance dentro desse contexto. Então, como ler a cultura de uma organização. Então, para saber se está fazendo boa ou uma má escolha, para entender determinadas situações ou fazer alguns projetos de intervenção na empresa. Então, é importante a gente saber do que está englobada, mas para isso a gente precisa buscar referência como outros funcionários que já estão trabalhando em outras empresas, buscar em associações. Então, são vários métodos que a gente pode utilizar. E ainda pode ver no site da empresa mesmo que você quer trabalhar, qual é a imagem que ela quer passar para as pessoas, a empresa reflete para você no seu ponto de vista, e assim também poder procurar observar o ambiente físico através de fotos, mobiliários que eles têm de imóveis. Isso também vai ajudar bastante você conhecer um pouquinho a empresa, qual é o estilo dela, e o estilo das pessoas que são mais jovial, formal, sério. Então assim você consegue identificar muitas vezes. Também é muito importante você ver os históricos do fundador da empresa, como que ela iniciou até onde ela está, tipo Rondon, Tramontina, né? Tem histórias assim bem superadoras, né? Bem legais, que são pessoas simples e que se tornaram pessoas bem-sucedidas. E também reparar os novos funcionários, né? Se tem orientação, ou se tem treinamento, ou que são bem recebidos, recepcionados, não somente pelos recursos humanos, mas pelos outros funcionários. Procurar saber isso de algum modo pelas redes sociais, pelo LinkedIn, e assim a gente consegue visualizar um pouquinho a empresa. E assim a gente vai trazendo desenvolvimento organizacional. Então, dentro desse contexto, tem como estratégia, vamos dizer, educacional, a finalidade de quê? De mudar crenças, a atitude das pessoas, os valores ou até mesmo a estrutura da empresa como um todo, como a intenção de quê? De se adaptar aos novos mercados, às novas tecnologias, e assim a gente conseguir alavancando as nossas estratégias. A diferença entre a eficiência e a eficácia. Então, um exemplo que a gente pode dar, a eficiência,
que cuida, resolver os problemas da melhor forma possível que tiver ao seu alcance. Para quê? Para reduzir os custos, essa é a intenção. Já a eficácia, ela cuida de fazer as coisas certas, produzir alternativas criativas, maximizar a alteração de recursos com a intenção de obter melhores resultados para que possamos aumentar o lucro. Então, a intenção dessa aplicação é que os profissionais possam ter melhores resultados no desenvolvimento na competência interpessoal, o desenvolvimento crescente dentro do grupo envolvido, para que eles tenham a capacidade de perceber, de analisar, entender as mudanças e seus efeitos sobre o indivíduo, de nova realidade que a empresa pretende se adaptar, dos novos fatos. Tudo isso é em suma importância dos profissionais que trabalham na empresa e têm uma visão de crescimento. Então, essas características básicas, do desenvolvimento e da organização, isso é o que compõe o programa de treinamento, geralmente está envolvido em uma estratégia educacional que tem a sua visão, a mudança, e por sua vez ela deve estar relacionada com as necessidades da empresa, as mudanças externas direcionadas para o sistema, que tem uma colaboração de todos os profissionais envolvidos pelo sistema, pelo usuário, sistema cliente, que todos eles têm a finalidade de alcançar, de chegar até o cliente. Então, hoje em dia, as mudanças organizacionais têm como objetivo o quê? Busca constante da modernização, da manutenção, para que tenha melhores condições competitivas ou mesmo para sua própria sobrevivência dentro do seu modelo de gestão que foi escolhido ou que está sendo aplicado. É interessante, talvez, que as organizações e as pessoas repensem suas culturas e dentro desse processo de aprendizagem e inovação tenham os pensamentos positivos. Temos domínio de pessoas através do autoconhecimento, dos objetivos, tenta se concentrar nos nossos esforços, na realidade da forma mais objetiva. Também temos os modelos mentais, ideias mais profundas, mais enraizadas dentro da empresa. Temos ainda visões partilhadas, onde as pessoas dedicam a aprender por vontade própria, onde não tem alguma pessoa que tem que mandar toda hora. Assim, esse carisma do líder é fundamental. Caso tiver uma crise, aí fica muito mais fácil, todos unidos individualmente, temporariamente, para ter uma visão para solucionar esse problema de alguma forma, onde ninguém saia prejudicado. E ainda, claro, o aprendizado do grupo, que é muito importante dentro dessa nossa visão, que é as habilidades coletivas, interação entre as pessoas, a capacidade de ações coordenadas, onde realmente todos concordam e vestem a camisa para alcançar aquele objetivo, como a capacidade do grupo de propor ideias ou participar de elaboração de uma lógica em comum, e o pensamento sistêmico. Ele vai trazer aí o desenvolvimento que são desenvolvidos ao longo dos anos. Na verdade, ele visa o quê? Melhorar o processo de aprendizado como um todo, de todo o grupo. Também temos os tipos de mudanças não planejadas que podem ocorrer na empresa, como mudanças acomodação através de pequenas mudanças com sucessivos esforços de adaptação de um novo funcionário, talvez uma nova ideia. Não podemos também esquecer das mudanças por crise, onde podemos ter mudanças emergenciais, aquelas imprevistas, E por fim, a gente tem as mudanças de impacto, que ocorrem a partir de ameaças, numa situação caótica que a empresa esteja passando, incontrolável, como a mudança radical dos resultados ou resultados questionáveis que não são alcançáveis. E assim a gente vai terminando esse tópico 1 e vamos começar a entrar agora no tópico 2, educação continuada. A gente vai estudar um pouco educação à distância, vamos falar um pouco sobre universidades corporativa. Então, educação à distância, resumindo, ele pode dizer que é o processo de ensino-aprendizado com a ajuda da tecnologia, onde os professores e os alunos estão separados, que nem a gente está aqui hoje, Eu estou longe de vocês, mas nem por isso estamos deixando de compartilhar o nosso conhecimento, mas que estão conectados pelas tecnologias, com a internet e outros instrumentos.
conhecido como e-learning, educação por computador, traduzindo. Então, que nos oferta uma ampla flexibilidade, principalmente de horários, que nos conquistou nos dias de hoje, principalmente quando a gente consegue fazer uma aula gravada, que você possa assistir no momento que você quiser, quantas vezes quiser, e também tem aquela ao vivo, essa parte aqui da aula de hoje, por exemplo, que eu começo às 19 horas e vou até às 21h30. Então, quem quiser participar dela ao vivo, entra na sala dentro desse horário. Quem não puder, tem a aula gravada depois, para que vocês possam dar continuidade e não percam nenhuma parte do assunto trabalhado. Apesar que essa modalidade pode haver uma considerável evasão ou desistência, porém, para ser mais eficiente, tem que utilizar algumas estratégias. É importante a gente ter um bom sistema de tutoria, apresentar um conteúdo de várias formas, com contextos verbais, com imagem, vídeos, é o que a gente está trazendo para vocês aí, formas diversificadas para interagir com o conteúdo. Então, como vocês podem ver, vocês têm acesso ao vídeo do YouTube, vocês têm acesso à apostila em PDF, e dentro dessa apostila tem as imagens, questionários que vocês podem fazer online para vocês treinarem, tem ali o chat para vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp ou ainda pelo Teams, tem os professores da apostila que estão online em horário comercial, tem várias ferramentas para que vocês possam interagir. E assim a gente vai falando da educação agora um pouco corporativa. É um contexto empresarial mais direcionado para a empresa, com a intenção que os profissionais aprendam de forma autônoma ou saibam trabalhar cooperativamente com a intenção de gerar soluções inovadoras, novas soluções para problemas talvez decorrentes ou antigos, utilizando que as tecnologias, novas ideias atuais que vêm permitindo desenvolver essas experiências, principalmente para treinar as pessoas com uma maior economia. Antes a gente sabia que era mais caro um gestor às vezes visitar todas as suas filiais através de aeroporto, ainda deslocamento de tempo. Hoje em dia eles fazem o treinamento em todo o Brasil com todos os profissionais ao mesmo tempo. Imagina se eles tivessem que percorrer cada cidade para realizar um treinamento individual. Seria inviável. Então, com essas novas estratégias tecnológicas, foi trazendo muito benefício para várias empresas. As empresas já perceberam isso, que o treinamento tem grande importância e que a aprendizagem continuada é fundamental. Vai possibilitar que os empregados aprendam com os outros, compartilhando inovações, soluções de problemas reais, por meio de aprendizado principalmente coletivo, aprender fazendo. Nós na empresa, geralmente, quando temos dúvidas ou não temos um determinado materiais, ou não recordamos onde a gente colocou determinada coisa, a gente vai lá no chat, pergunta, alguém tem esse material para me enviar? Alguém lembra o que foi dito? Prontamente consegue um colaborador que te responde e assim vai reduzindo o retrabalho do suporte. E de repente alguém ajudou que o setor do suporte não precisa se deslocar para aquele atendimento, pode fazer outras coisas porque alguém já conseguiu atender. E assim a gente tem os componentes de mudanças da organização baseada no desempenho, departamento de treinamento, da educação corporativa, que tem ali o foco da organização, tem o alcance, tem a apresentação dos responsáveis, aí vai ter ali o que cada um deles vai trazendo. Por exemplo, tem ali o reativo, tem o preventivo, e assim eles vão trazendo vários estratégicos dentro dessa nossa colocação e vai ajudando bastante a gente ter uma visão desses departamentos. Esse modelo ele é baseado através de aprendizado, estratégias da empresa que ela tem como um todo. Isso a gente tem universidade corporativa. Ela traz para nós o principal vínculo para promover o desempenho, o relacionamento ao cargo e a vida profissional de um modelo, de um modo geral. Então, a universidade corporativa é um projeto que tem a intenção de integrar as pessoas a médio e a longo prazo e assim conseguirem fazer esse modelo, que tem aí diversas vantagens, possibilidades maiores de estratégica, implementação do marketing, fortalecimento da imagem que a empresa tem, retenção dos talentos, manter as pessoas integradas dentro da empresa, não um rodízio de funcionários, redução de custo, o aumento de
competitividade dentro do mercado. Dessa forma, o projeto ele precisa ser implementado de formas mais criteriosas, né? Esse modelo só é aplicável pela organização geralmente que tem grande porte. E agora aqui a gente vai trazendo, como importante, vocês podem ir lendo aí, mas eu vou falando um pouco sobre o coaching aí, não sei se o nome é esse, mas hoje vai ser. É um termo usado em inglês, né, que significa preparador técnico. Traduzindo fica mais fácil. Ele pode ser interno, né, mais comum um gerente ou alguém do RH, como se fosse um consultor interno, exemplo, um psicólogo especializado dentro da empresa. Essa profissão, esse especialista, por exemplo, no exemplo que a gente deu, em psicologia social e organizacional, ele tem a sua especialização dentro dessa área, ele costuma receber esses profissionais e faz a sua reorientação de carreiras, por exemplo, geralmente para quem procura novos caminhos, não está mais satisfeito com aquele setor que atua atualmente, quer procurar outros caminhos. Ele surge através de ferramentas que a psicologia organizacional ela oferta para as empresas, né? Como a fidelidade, de ampliar o conhecimento dos próprios indivíduos dentro da instituição, com a finalidade de ampliar os conhecimentos dos próprios indivíduos, estimulando a avançar em direção à sua própria autonomia, ser mais aplicável em si mesmo, né? Através do desenvolvimento gerencial, de treinamento, de planos de carreira. Todo esse processo ele vai envolver encontrar os clientes, um objetivo de explicar as metas que a empresa tem, discutir propósitos de vida e os valores, analisar as forças e as limitações, identificar as metas de curto, médio e longo prazo e testar os planos de ações. Pode ser reaplicável, analisar os resultados de troca, principalmente feedback entre todos, entre o cliente, saber o que ele pensa, entre o trabalhador, se ele está satisfeito, né? E assim com todo o grupo. Isso é importante para fazer novas estratégias, né? Novas promoções de ideias. Então assim a gente vai trazer um pouco sobre a gestão do conhecimento, que é uma realidade que faz parte da estratégia empresarial. Então, por isso que é importante conhecer esses conceitos básicos da gestão do conhecimento, principalmente. E anotando ou descrevendo, como preferir, os conceitos dados dessas informações e dos conhecimentos, que é um registro estruturado de transações, objetivos, descrições de algo ou de algum evento importante que você participou, saber as matérias-primas ou para a criação de informações, de novas informações. Anotando sempre é importante para que você possa rever depois, fica visível, né? Onde pode existir um emitente e um receptor capaz de gerar e construir o conhecimento, reestruturando aquela ideia que você já tinha, como o quê? Como se fosse um sistema vivo, né? Cresce, vai se modificando ao decorrer, à medida que interage com o meio ambiente dentro da empresa, ou o meio ambiente como um todo, cliente, funcionário, empresa, fornecedor e assim por diante. E ainda temos dois tipos de conhecimentos tácitos, explícito. O explícito, por exemplo, é o que pode ser articulado na linguagem informal, como a gente está fazendo, como afirmações gramaticais, expressões matemáticas, algo que possa ser transmitido facilmente entre os indivíduos. É o conhecimento tácito, que é um tipo de conhecimento mais pessoal, uma experiência mais individual do que você já viveu, como uma crença, uma perspectiva de valores, intuições que você tem sobre algo, ou como você reage com as suas emoções, as suas habilidades. Então, algo que só pode ser avaliado por meio de ações. É recomendado que ela siga um modelo, né, chamado de espiral do conhecimento. A ideia disso tudo é que ele fica articulado para se tornar parte da base de conhecimento de cada pessoa, então cada vez mais elevado. Assim, essa aplicação acaba sendo estipulada para que outras pessoas ou outras áreas da organização reconheçam e seja transmitido, sejam repassados. Assim, a gente vai falando um pouco, ou mostrando aqui para vocês, uma imagem sobre o espiral do conhecimento, para que vocês possam até entender um pouquinho melhor essa concepção e o envolvimento, socialização, compartilhamento
já que o explícito ele envolve algo mais sobre a articulação, a conversão do conhecimento tático em explícito, que é a comunicação para o grupo. Com gestão de conhecimento, tem como objetivo influenciar o comportamento do trabalhador, fazer com que lideranças da organização eles consigam cumprir a ideia para desenvolver o sistema de conhecimento. Então a gente tem que ter o foco, além da tecnologia, que vai trazer recompensa para as equipes e os coordenadores, a ideia de que de buscar um perfil disseminador do conhecimento. Aqui no Brasil, para transformar as empresas que aprendem, precisamos o quê? Rever os valores das lideranças empresariais. Se existem competências individuais, como estimular o conhecimento tácito dos trabalhadores, como atrair as pessoas com as competências e as habilidades e atitudes adequadas. Tudo isso a gente tem que observar como a utilização de tecnologias pode aumentar o conhecimento da empresa e acelerar esse fluxo de informações. A gente tem que ver também como aplicar o fluxo desse conhecimento, as ideias, provenientes de clientes, de parceiros, fornecedores e da comunidade em geral, saber como a empresa está sendo vista. E assim a gente vai falando um pouco sobre o processo de gestão do conhecimento, que é um processo focado em estratégia empresarial que envolve a competência, a capacidade intelectual na aprendizagem principalmente, tanto na inteligência empresarial como a educação corporativa. Então assim a gente vai falando das gestões de competência, que engloba o conhecimento real, as habilidades, experiências e os valores das redes sociais, principalmente, como você está aparecendo no mercado, capacidade de gerar novos resultados e, claro, alcançar os objetivos da empresa. Então, essa ideologia, digamos assim, ela define quais são as atitudes e as habilidades conhecidas de conhecimentos necessários para que assim sejam alcançados resultados diferenciados. E esse conjunto ele possa qualificar as pessoas para poder executar o trabalho num nível superior, E é o que as empresas estão buscando. Nossa gestão de capacidade intelectual é uma soma de conhecimento que proporciona às empresas vantagens competitivas, intercâmbio entre elas de informações, de troca de informações, capacidade humana, o capital humano de ter a capacidade de suprir as exigências que o mercado nos traz hoje, as habilidades, buscando sempre profissionais capacitados, saber as informações documentadas sobre o cliente, concorrente, os parceiros, os fornecedores. Temos também o capital estrutural, que resume vários conceitos, várias coisas como patente, os processos, manuais, as marcas, os conceitos de sistemas que a gente tem no banco de dados, geralmente da empresa, com as suas tecnologias, tudo de forma estruturada, organizada, onde qualquer um consiga ter acesso a essas informações para a tomada de decisões. E o capital do cliente, o relacionamento com as pessoas que a empresa faz negócios, O capital organizacional, que é a competência sistemática, engloba todo esse pacote, esse sistema que ele vai ajudar a alavancagem dos pontos fortes e inovadores que a empresa pretende alcançar, criar valor. Junto a gente tem que ter o capital de inovação, a renovação, a propriedade intelectual, os valores intangíveis, que é o conhecimento, as receitas, o segredo do negócio, o capital do processo, combinado com a criação de valor, forma do conhecimento na cabeça de cada pessoa, principalmente quando as pessoas se relacionam, compartilham seu conhecimento já armazenado, conhecimentos através de quê? De livros, você leu, de revistas, jornais, fotografias, trazer algo que vai complementar para aquele ambiente que você está, com base de dados que você tem, compartilhar com as outras pessoas. Então, conhecimento de capital intelectual digitalizado, onde você pode compartilhar, geralmente através de e-mail, WhatsApp, redes sociais e assim por diante, independente da distância da armazenagem desse produto. Então, dentro desse contexto, a gente tem a internet, que aumenta exponencialmente a produzir novas ideias, principalmente na aprendizagem coletiva, compartilhamento de conhecimentos e, é claro, o aprendizado
organizacional. Então, falando nele em aprendizado organizacional, nada mais é do que aproveitar esses recursos que já estiverem na organização, fazer uma reciclagem dele ou trazer ele para o conhecimento de grande maioria necessário e tenta aí criar algo ou que já tenha sido criado e agregar o valor de informações, talvez filtrando ou resumindo ele para que todos tenham conhecimento e assim consigam gerar novas ideias, né? Com a intenção de quê? De ajudar dessa forma, ter as informações necessárias que possa contribuir com as ações que possa tomar. Podem ser exercidas, né, essas competências e essas inteligências coletivas para alavancar ou para alcançar os objetivos, as metas, os resultados, a capacidade de criar bons resultados como um todo e trazer inspiração coletiva, né? Incentivando sempre o aprendizado coletivo, o aprender coletivo. Essa é a ideia. Então, nessa organização, essas habilidades, essas pessoas, nessas organizações, habilidades pessoais, interpessoais, né? Trazer todo esse conhecimento que as pessoas sejam mais capazes de se reinventarem, né? Essa é a ideia, de detectar e corrigir os seus próprios erros, já ver quando está errando e assim buscar as informações e conseguir consertá-las ou arrumá-la ou arrumar uma solução viável para aquela própria ação individualmente ou coletivamente. Então, avaliar os riscos, possíveis correções. Os trabalhadores, por fim, podem contribuir através da aplicação de seus conhecimentos com as suas habilidades em resolver problemas e inovar constantemente. Essas mudanças podem ser na forma de pensar, de interagir, principalmente na visão compartilhada, aprendizado em grupo, diálogo sempre, né? Trazer sempre essa visão compartilhada com um objetivo comum, claro, né? O interesse das pessoas em compartilhar esse tal conhecimento, ter uma maior agilidade na tomada de decisão, com maior eficiência, na previsão de mudanças ou ainda nas ações, na inovação, melhorando a qualidade dos produtos ou ajudando a eliminar informações que já estão duplicadas, acaba sendo um telefone sem fio, elas vão acabar se modificando desnecessariamente, sem falar que o aumento da competitividade e a melhora dos resultados que isso vai trazer para a organização. Vamos entrando no tópico 3, avaliação de desempenho e suas premissas. No tópico 3, nós, seres humanos, por natureza, a gente tem de ser curioso, né? Observador, a gente tem nossas próprias opiniões dentro dessa interação. Todo momento temos pessoas avaliando umas às outras, né? Ou sendo avaliadas principalmente em suas condutas, nas posturas, no desempenho, no trabalho como um todo. As empresas, quando elas precisam de uma informação sobre um empregado em especial, geralmente procura o chefe imediato ou as pessoas confiáveis ou que possivelmente conheça essa pessoa e possa sim responder a pergunta que ele tem referente a esse funcionário. Então, o conceito de avaliação de desempenho, ele é uma forma que verifica o desempenho das pessoas nas empresas através das suas próprias funções e de cada resultado que se espera dele, né? A visualização é que essa pessoa possa vir acrescentar para a organização através de quê? Do seu desenvolvimento. Nem sempre a gente tem que trazer uma pessoa 100% já formada, especialista naquela função. Você pode preparar ela para isso, né? Então, por isso que a avaliação de desempenho também serve para avaliar os problemas de supervisão, da gerência, integração das pessoas na organização, principalmente as novas, né? A adequação da pessoa no cargo, se ela está se dando bem ou não, se ela está começando a ter uma evolução, né? A carência de treinamento, às vezes, que pode estar faltando, que precisa ser realizada. Os objetivos da avaliação de desempenho, geralmente, é fazer a análise entre o que o empregado está realizando e, no caso, o seu desempenho, né? Avaliar isso, uma maneira de melhorar aquilo que ele apresenta como deficiência ou como uma dificuldade dentro do seu setor. Então, ele ajuda a estabelecer a carreira, como aumento de salário, promoção, caso o funcionário tenha os resultados esperados. Se ele está conseguindo produzir e evoluir para a empresa, dando mais resultado, naturalmente vai ser reconhecido por isso. Então, a gente tem também
outras vantagens, como o feedback, que eu já tinha mencionado, entre os superiores e seus subordinados, que são tão importantes, e verificar também quais funcionários têm o potencial para desempenhar determinado cargo, descobrir se ele tem aptidão para aquilo ou não. Através desses conceitos, temos riscos de avaliações de desempenho, que também traz essa visão para a gente, que o avaliador ele também está sujeito a cometer erros. Não tem ser humano que está 100% correto em tudo. Geralmente, os mais comuns na avaliação de desempenho são os subjetivos. E o que seria? Os objetivos pessoais não coincidem com os valores ou os interesses da organização. Temos também a unilateralidade, que é valorizar apenas o que o avaliador julga importante, porém não são muito importantes ou muito relevantes para a empresa. Temos também a tendência central, tem como meta prejudicar os mais fracos. Temos também o efeito halo. Cada fator é avaliado, analisado separadamente. Fácil de você visualizar essas estratégias. A falta de memória também a gente pode avaliar, demonstrar a omissão dos fatos ocorridos àquela pessoa, principalmente individual, e supervalorização da avaliação, instrumento de avaliação que corrige os defeitos das pessoas, com a ação executiva sobre elas. Temos também a desvalorização da avaliação, que não contribui para aproveitar os recursos humanos. Por último, a falta técnica, apenas por meio de um senso comum ou do bom senso. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da responsabilidade pela avaliação do desempenho, que ela envolve um conjunto de pessoas que têm contatos com a avaliação em relação ao avaliado. Também temos aí a autoavaliação do desempenho. O próprio colaborador ele avalia tanto a eficiência e a eficácia do que foi estabelecido pela empresa, pelo planejamento. Também temos a avaliação do superior imediato, que ele também avalia o desempenho e estabelece os resultados a serem alcançados pelo avaliado. E depois temos a avaliação superior e subordinada por objetivos. Qual é o seu objetivo, o seu diferencial? Geralmente mostra o desempenho e os resultados, podendo fazer alterações entre essas partes, durante esse período. E finalizando, a gente tem a avaliação pela equipe, que avalia o desempenho de cada um, estabelecendo as providências necessárias para a melhoria, e também para a própria equipe, como os objetivos, as metas a serem determinadas e alcançadas assim pela empresa. Também vamos falar um pouquinho da avaliação 360, que ela envolve todas as pessoas já da instituição nessas atividades, como o próprio avaliado, o supervisor, os colegas, até mesmo os clientes. Então todos eles entram, clientes, fornecedores. Por isso que é denominada como avaliação 360 graus, porque ela abrange todo o contexto. Também temos aí a avaliação pelo subordinado. Geralmente essa é utilizada de forma aberta com os colaboradores, onde o avaliado e a equipe faz parte, contando aí os recursos que vão ser disponibilizados para alcançar os resultados de melhorias, como todo mundo fala, mas para todos. E avaliação por comissão, que também é uma forma coletiva de avaliar, que envolve diversas áreas da empresa, que geralmente são ligadas a diretores, a gerente de recursos humanos, supervisor. Como pode ver, são várias ações, vários setores que pode ter dentro dessas avaliações num contexto geral. Então são bastante coisa aí para a gente refletir e ver qual dessas é aplicado na nossa empresa. Vou falar um pouco agora da obrigatoriedade do feedback, que é o retorno no processo de avaliação de desempenho, que o feedback chamado de retorno, mais conhecido, importantíssimo para saber se está tendo bom desempenho ou não dentro de uma referência de um próprio setor. Esse feedback, o avaliador, ele deve iniciar com os aspectos positivos, geralmente, e depois o avaliado aceita melhor os aspectos negativos. Se você começar a falar de coisas boas primeiro, depois a negativa quase que passa impercebível. Geralmente não é recomendado comparar os resultados com os das outras pessoas. Ela não está sendo julgada, Geralmente essa avaliação ela não deve ser muito longa, ter um prazo curto, ser rápida a ação, para que assim eles consigam ingeri-las melhor. Agora a gente vai pular aí para o tópico 4, métodos e modelos de avaliação de desempenho. Se a gente for ver hoje, existem vários métodos e modelos de avaliação de desempenho no mercado, com essa intenção de
motivar as pessoas e obter melhores resultados. E também tem outros modelos que dá para aplicar numa visão mais na prática, na realidade de qualquer organização, de qualquer empresa, dentro dessa nossa visão aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre os métodos tradicionais de avaliação de desempenho, que são os mais utilizados, são a escala gráfica, a escolha forçada, pesquisa de campo, aí tem incidentes críticos, são vários que a gente vai vendo aqui. Na tabela já vai ajudando vocês a entenderem um pouquinho. Então bora falar um pouquinho de cada um deles. Então escalas gráficas, nessa opção temos como escolher qual avaliação vai servir para verificar e comprovar o desempenho destes colaboradores. A avaliação ela varia de 5 a 10 fatores no geral. Estabelece dentro desse contexto uma descrição mais simples, bem objetiva, para que possa retratar o desempenho do fraco ou do insatisfatório dentro dessa realidade, ou o ótimo e o excelente, que deve existir várias alternativas intermediárias dentro desse contexto de avaliação. Então, nessa tabela aqui está mostrando aí para vocês, já dá para a gente ter uma ideia de melhoria, ótimo, bom, regular, sofrível ou fraco dentro do contexto de produção, qualidade, conhecimento, cooperação ou compreensão de situações diversas. A criatividade, a realização também entra dentro desse contexto. Então, entre a escolha forçada, o avaliador ele precisa escolher entre um conjunto de frases, poder analisar, o desempenho desse colaborador avaliado. As vantagens desse método é que evita o efeito de generalização, assim reduz a influência pessoal do avaliador, aí fica mais fácil aplicar, porém tem alguns critérios que não permitem uma visão geral dos resultados da avaliação, ela fica um pouco restrita. Então o modelo ele encontra blocos de frases, então essa tabela é interessante que você pode utilizar ela até dentro de um contexto empresarial para que você possa mensurar como realizá-la. Então aqui a escolha forçada de avaliação de desempenho. Então tem ali o mais ou menos, como eu estava me referindo, e você vai marcando conforme o desempenho do seu funcionário ou daquela apresentação. Depois a gente tem a pesquisa de campo de avaliação de desempenho, que também traz uma tabela aqui e vocês conseguem ver a avaliação inicial, análise complementar, planejamento, acompanhamento, tem as pontuações e você vai tentando respondê-las conforme seus critérios. Ainda temos a incidências críticas. Esse modelo identifica incidentes críticos de avaliação de desempenho. Ele demonstra nesse modelo incidentes críticos que também você pode utilizar ele para mensurar aspectos excepcionalmente positivos e os negativos dentro dessa visão. Depois a gente tem os métodos modernos de avaliação de desempenho, e aí são vários critérios, mas trazendo aqui já dá para você ter uma ideia. Na tabela fica mais prático desempenho, mas ele traz ali o gerente subordinado, a formulação conjunta, avaliação de alcance dos objetivos de reciclagem, ação individual, traz várias coisas que você consegue ver dentro dessas propostas. Aqui você consegue ver melhor. Também temos as considerações propositivas. E assim a gente vai terminando este resumo do tópico 4 e entrando no tópico 5. Muito bem, então sistema de benefícios. Grande parte das empresas costumam manter os funcionários motivados. Essa é a ideia, de oferecer benefícios e serviços adicionais. Toda empresa tem uma meta de fazer isso por os funcionários. Além disso, os colaboradores influenciam muito no grau de qualidade de vida, de trabalho que esses funcionários têm dentro da empresa. Então, seguindo para dentro desse contexto, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de benefícios que a gente tem, que encontra dentro dessas áreas de trabalho, esses ambientes, que são vantagens concedidas pela organização, como o pagamento adicional, pacote de benefícios e serviços, meio de transporte até a empresa, ou ainda restaurante custeado pela própria organização. Isso aí já ajuda bastante e incentiva trabalhadores. E da onde vêm essas origens dos benefícios? A grande maioria veio pelas legislações trabalhistas e previdenciárias, pelas negociações sindicais de acordo coletivo referente à dedução de imposto
para as empresas, então são os benefícios que é um ganha-ganha, tanto a empresa quanto o funcionário, então isso incentiva bastante também. E a gente também tem as formas de benefícios chamados sociais. Alguns benefícios da legislação trabalhista e previdenciária são as férias, 13º, aposentadoria, seguro de acidente de trabalho, auxílio-doença, salário maternidade, são vários dentro desse recorrer, complementos, nossos benefícios. Plano de saúde, refeição, refeitório próprio, transporte, gratificação complementar de aposentadoria, né? Ou ainda, sei lá, uma implementação de hora mais flexível. Também pode oferecer áreas de lazer interna, creche nas próprias dependências da empresa, para os trabalhadores que não têm condições de deixar o filho muito longe, precisa amamentar, né? Ainda agências bancárias internas, onde ele pode sacar o seu dinheiro na própria empresa, no caixa interno, né? Isso são para as maiores empresas. Acordo coletivo também são os benefícios que você pode fazer. Então, algum desses benefícios assistenciais, eles visam prover o que para os funcionários? Condições de segurança, tais como assistência médica, tá lá, odontológica, financeira, serviço social, entre outros, como a gente estava vendo. E também temos os benefícios já recreativos, que ele visa proporcionar no funcionário condições físicas e psicológicas diversas, diversão, lazer, como área de lazer nos intervalos de trabalho, uma sinuquinha, um boneco, alguma coisa assim, né, de segmento, atividade esportiva, pode ofertar várias coisas. Não podemos também esquecer do plano suplementar, planos supletivos, que são os benefícios de convivência e utilidade, estacionamento privativo, funcionário da empresa, convênio com o supermercado, né, consegue um desconto melhor. São vários recursos que as empresas podem definir e ofertar. Também temos o plano de benefício e seus objetivos. Então, dentro desses planos, eles têm os objetivos de ser atrativos para manter a manutenção, ter a interação e a motivação desses colaboradores, contribuindo para diminuir o desgaste físico e psicológico, melhoria da qualidade de vida desses empregados, proporcionando atrair novos candidatos, com certeza, também diminuindo rotatividade, né, que é muito alta em algumas empresas. Então, reduzir o custo hora da empresa, porque ele mantém mais o funcionário conectado junto. E assim a gente vai falando um pouco do desempenho do plano de benefícios, e cada empresa tem os critérios de desempenho de planos de benefícios. A gente pode mencionar o retorno do investimento, que vem com a intenção de trazer esse retorno, maior produtividade, melhoria da qualidade, motivação entre as outras pessoas, que é o princípio mútuo de responsabilidade. Os custos dos benefícios, ele deve ser dividido entre a organização e os funcionários. Vão ter também uma participação de colaboração entre eles e outros rateados, como também refeição, transporte, assistência educacional. A empresa paga uma porcentagem X e o funcionário fica com a outra porcentagem. Consegue funcionar bem esse aspecto. Estou falando aí um pouco dos impactos importantes a se considerar de um plano de benefícios, que devem estar interligados com as contribuições previdenciárias. Porém, não tem evidências que melhore o desempenho, né, por causa desses benefícios, e nem que aumenta a motivação das pessoas. Mas eu acredito que sim, que aumente, tem um incentivo. Você trabalhar numa empresa que só tem o salário e uma empresa que tem o salário e mais todos esses benefícios. Então, de vez de você estar ganhando um salário mínimo com os benefícios, acaba indo para 2 salários mínimos quase. Porque muitos funcionários não valorizam muito esses benefícios, não vê muita diferença. Mas para quem utiliza ele, com certeza vê uma grande diferença. Então, assim, a tendência é que o custo dos benefícios cresçam muito nas importâncias que a empresa tem. Então, tem as vantagens e as desvantagens desses processos, como a gente viu. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a decisão de implementação do plano de benefícios, que são os níveis de atuação desse plano, que a empresa deve analisar qual é a melhor estratégia que ela deseja alcançar na implementação desse plano, a fim de atrair a mão de obra qualificada, oferecendo benefícios mais atrativos para todos os envolvidos, para que assim atenda a melhor expectativa dos colaboradores como um todo. A intenção de informar os benefícios são necessários para que as pessoas tenham acesso
as informações, tanto nas parcelas de participação, tanto como a empresa, quanto os colaboradores utilizam esses instrumentos, relatórios anuais, benefícios internos, relatórios de custo, avaliação de colaboradores, reuniões, assim por diante. São várias coisas que é importante os funcionários também terem acesso à participação. Uma empresa está evoluindo, então acompanhar os custos, ele ajuda a verificar a relação dos benefícios concedidos com as melhorias dos resultados e ajuda a analisar a saúde financeira da empresa, também os custos e os benefícios concedidos a esses usuários, principalmente os custos dos benefícios mensais e anualmente por colaborador, então os custos de participação. Com isso, a gente vai finalizando essa apostila. Como a gente pode visualizar, chegamos ao final e assim a gente consegue entender um pouquinho melhor. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até mais. Valeu, até a próxima.